Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. Começa agora a conferência de imprensa das manhãs 360. Já desfizeram a vossa árvore de Natal? Já. A Paulo diz que não. Não chegou a ser feita. Com um gato lá em casa, tu deves estar a brincar comigo, não? Eu ainda não desfiz. Estás a falar sério? Talvez este fim de semana. Eu gosto das luzinhas, dá um ar quentinho assim à Maria sala. João, deixa estar agora até o Até à Natal. Páscoa. Agora fica. Não, mas eu também demorava muito tempo. Opa, Já passa. pressa para quê? Carnaval. Também acho. O artigo de Praga é do Público lança a pergunta depois das festas: o que fazer à árvore de Natal? Arrumá-la? Não, há aquelas que deixam de servir. Isto porque sejam naturais ou artificiais, todas têm um prazo de vida. A vossa é artificial ou natural? A minha é artificial. Minha também. Também é Também. artificial. As artificiais têm a vantagem de durarem mais anos, até décadas, e, claro, de contribuir para a redução do abate de árvores. E sobre isto, há um estudo que diz que estas podem, de facto, ter menos impacto ambiental se forem reutilizadas durante pelo menos 5 anos. Se for menos do que isso, a não. minha já passou isso. Então pronto, já está. A minha vai chegar, ainda não tem, mas vai chegar aos 5 anos. Está muito bem A tratadinha. minha também. Se desgostar dela, se mudar de casa e já não couber, ofereça a um amigo, familiar ou até associações. Isto porque a reciclagem de uma árvore artificial obriga a um processo muito longo, muito dispendioso, por isso quanto mais tempo pudermos prolongar a sua existência, melhor. E quais são as melhores opções para se ver livre de uma árvore natural? Primeiro convém saber que deixá-la na rua, junto dos contentores de lixo, é ilegal. Podemos É até ilegal? ser multados. É ilegal. Existem Então municípios... espera aí um bocadinho, Vais ali Vais já à casa voltas. dos santos. Existem municípios que fazem a recolha deste tipo de árvores. Por exemplo, o município do Porto faz isto, faz recolha de resíduos verdes ao domicílio de forma gratuita, mas portanto é ligar para a Junta ou para a Câmara e saber se também fazem no seu município. Algumas árvores de Natal naturais vêm dentro de vasos com raiz, o que significa que ainda há hipótese de a árvore ser replantada, mas como tem lá está um tempo de vida ilimitado, tem de ser replantadas o mais depressa possível. No caso da árvore não ter raiz, pode sempre optar por deixá-la secar, reduzir a sua dimensão, utilizá-la para compostagem. O artigo do Público dá vários exemplos. Pôr na lareira. Caso tenha Sim. lareira ou salamandra, é aproveitar a madeira para lenha, deixar o pinheiro secar e guardar a lenha. Secar. Pois, Não, senão não não é. aquece nada, só faz fumo. E depois também se pode usar partes da árvore para fazer arranjos decorativos. Seja como for, o objetivo maior é pensar no ambiente e fazer render as árvores de Natal, sejam artificiais ou naturais. Está no Público. Acho muito bem. Pronto, e fez um silêncio, E não é? estamos a pensar. Mas ainda estamos a Mas assimilar bem. esta informação. Olhem, vou falar de um nome a que nos vamos habituar. Então. Marco Rubio. Vamos ouvir falar muito de Marco Rubio. Ele vai liderar a diplomacia dos Estados Unidos já a partir do dia 20, tomada de posse do Presidente. Creio que a equipa toma posse, se não for nesse dia, será logo a seguir. No Expresso há um artigo com o perfil do primeiro latino que vai liderar a diplomacia dos Estados Unidos e também o que é que pode ser a política dele, obviamente alinhada com aquilo que Donald Trump tem dito. Ele vai hoje ao Comitê das Relações Externas dos Estados Unidos do Senado para ser confirmado como secretário de Estado. Ele é filho de imigrantes cubanos, é casado com uma filha de colombianos. Nasceu em Miami, portanto é norte-americano de gema, mas os pais foram imigrantes cubanos, saíram da ilha em 1956, ou seja, 3 anos antes da Revolução Castrista, tiveram a cidadania norte-americana em 1975. Já Marco Rubio tinha nascido, ele nasceu em 71, foi o terceiro de 4 filhos, formou-se em Direito, casou com uma filha de imigrantes colombianos, ele próprio também tem 4 filhos, entrou para o Congresso como senador pela primeira vez em 2010 pelo estado da Flórida, é muito suportado pela comunidade cubana de Miami e há quem o veja como possível candidato a presidente em 2028, uma vez que Trump provavelmente já não terá idade ou condições Já não pode. físicas. Já não pode. Não é? Com o segundo mandato já não pode. Porque já é. Mesmo com a Mesmo que interrupção. seja intervalado. Mesmo com Sim. intervalado. Então nem tem a ver com a idade, tem mesmo a ver. Atenções também para a forma como ele vai gerir este cargo.
Que políticas é que ele levará a cabo? Algumas pistas. Assim que se soube da sua nomeação, poucos dias depois da vitória de Trump nas presidenciais, ele disse: sob a liderança do presidente Trump, conseguiremos a paz através da força e colocaremos sempre os interesses dos americanos e da América acima de tudo. Há analistas que são citados nesta notícia do Expresso que dizem que as principais prioridades de Donald Trump a nível da política externa não serão muito diferentes das de Joe Biden. A Ucrânia, Gaza, a ascensão da China, mas claro que com uma atitude diferente. E claro que as relações com a América Latina vão estar numa nova tensão por causa da política prometida de grandes deportações, e Trump já foi dando uns sinais também de como é que vai olhando para a região, propondo a mudança do nome do Golfo do México, já partilhou também a cobiça pelo canal do Panamá, sendo que há um dado curioso: Trump, enquanto foi presidente no primeiro mandato, nunca pôs os pés, diga-se, para utilizar esta expressão, na América Latina, em nenhum país da América Latina. Neste momento tem alguém que é visto como muito próximo, o presidente argentino, Javier Milei. Vamos ver o que é que vai acontecer. O mundo vai ficar seguramente diferente. Marco Rubio vai estar, em princípio, também aqui no meio desta polémica. O artigo é bastante mais extenso no Expresso, vale a pena lê-lo. Muito bem. Olha, e pegando num desses pontos, precisamente a Groenlândia, onde estão os territórios que Trump gostava ou quer controlar, de alguma forma, o El País foi lá para perceber que feridas abertas há entre a Groenlândia e a Dinamarca. No fundo, a província e o território administrado. E há histórias, de facto, de crianças arrancadas às suas famílias e de mulheres esterilizadas num passado não muito longínquo. Na década de 50, cerca de 20 crianças inuit, os inuit são os membros da nação indígena esquimó que habitam ali nas regiões árticas, entre 5 e os 9 anos de idade, de várias aldeias da Groenlândia, foram retirados das suas famílias e levados para Copenhaga para aprender dinamarquês. E não apenas isso, o objetivo era que eles se formassem na língua da metrópole, dinamarquês, claro, e que ao longo dos anos também se tornassem assim uma pequena elite, capaz de regressar depois à ilha e de governá-la, no fundo conduzindo-a rumo à modernidade. Para isso, as autoridades dinamarquesas selecionaram as crianças mais inteligentes, mais despertas de alguma maneira, e passaram 2 anos na Dinamarca. Alguns, quando regressaram, já não conseguiam falar com os pais porque tinham esquecido a língua materna, a própria língua. Regressaram ao seu país, mas não necessariamente à sua aldeia. Alguns foram colocados também numa espécie de orfanato para continuar a sua reeducação, que durou mais alguns anos. Com o tempo, muitos deles acabaram alcoólicos, alcoolizados, ou a mendigar nas ruas geladas da capital da Groenlândia, Nuuk, desenraizados, sem rumo e sem vida. Outros acabaram casados com dinamarquesas. E a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, pediu desculpa publicamente em setembro de 2022, portanto, bem recente, este pedido de desculpas diante de 6 dessas crianças, que são agora idosas e que são as únicas sobreviventes dessa altura, disse a líder do governo. Foi desumano, foi injusto e foi cruel. Também nas décadas de 60 e 70, milhares de mulheres e meninas inuit foram esterilizadas por médicos dinamarqueses com um dispositivo intrauterino, sobre o qual a maioria nada sabia, sem a permissão das próprias mulheres, atenção, ou sem qualquer explicação. Muitas delas tinham menos de 12 anos. O objetivo era travar a explosão demográfica dos habitantes da Groenlândia, segundo diversos estudos, para que os custos pagos pela metrópole não disparassem. O caso é chamado caso espiral, devido ao formato do aparelho, que, segundo algumas vítimas, pode ser bastante doloroso. Muitas dessas mulheres carregaram isso durante anos, sem saber e sem imaginarem sequer porque é que não podiam ter filhos, apesar das tentativas. Não se sabe ainda quantas mulheres foram submetidas a este abuso. Uma comissão conjunta foi criada em setembro de 2022 para investigar o assunto, uma comissão composta por académicos dinamarqueses e groenlandeses, e aguarda-se ainda as conclusões deste estudo. Está no El País, a reportagem é muito mais extensa, vai em detalhe, mas no fundo mostra também que as relações, aliás, estas histórias são conhecidas da generalidade dos groenlandeses, como é evidente, portanto faz parte do conhecimento histórico da realidade que nós vamos tendo, mas para mostrar também que as relações entre a metrópole, se quisermos, e a província
província administrada, cada vez com mais autonomia, mas ainda assim administrada pela Dinamarca, não são assim tão boas. O que pode abrir caminho, de alguma forma, a algumas intenções de Donald Trump, não é? Está no El País. Do El País.